Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Dirce. Se você chegou até aqui, já sabe, inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Fim de férias, fim de recesso, eu estou de volta e comigo a obra Torto Arado de Itamar Vieira Júnior, obra vencedora dos prêmios Oceanos e Jabuti. E para você que vai prestar o vestibular da Universidade Estadual de Londrina, saiba que esta é uma das leituras obrigatórias. Além do que, questões do Enem contemplam fragmentos de Torto Arado. Então, vem comigo, fique até o final, que vou fazer a análise da obra Torto Arado de Itamar Vieira Júnior. Vem comigo. A obra se chama Torto Arado. E se você quiser adquirir por um preço muito especial, basta clicar no link que aparece na descrição deste vídeo. Então, vamos conhecer um pouco desta obra que já venceu prêmios Oceanos, Jabuti e também ganhou um prêmio em francês. Bom, este é o escritor, é a foto de Itamar Vieira Júnior e ao lado a sua obra Torto Arado. Quem é Itamar Vieira Júnior? O nome dele é Itamar Rangel Vieira Júnior. Ele nasceu em Salvador em 1979. É graduado e mestre em Geografia pela Universidade Federal da Bahia. Concluiu sua tese de doutorado na área de estudos étnicos e africanos, com o nome de Trabalhar está na luta, vida, morada e movimento entre o povo Luna, em 2017. É sobre a formação de comunidades quilombolas no interior do Nordeste brasileiro. Itamar é funcionário do INCRA, órgão federal voltado para a implantação da reforma agrária. Seu romance Torto Arado é um dos maiores sucessos de público e de crítica. Foi traduzido em mais de 20 países. Vencedor do prêmio Leia de 2018, o júri justificou a concessão por unanimidade do prêmio pela solidez da construção, o equilíbrio da narrativa e a forma como aborda o universo rural do Brasil, colocando ênfase nas figuras femininas, na sua liberdade, na sua violência exercida sobre o corpo num contexto dominado pela sociedade patriarcal. O romance foi originalmente publicado em Portugal pela editora Leia, após vencer o prêmio de mesmo nome. No Brasil, é publicado pela editora Todavia. Além do prêmio Leia, venceu também importantes competições, como o Prêmio Jabuti em 2020, o Prêmio Oceanos em 2020 e em 2024, um prêmio em francês, o Montclair Résistance et Liberté. Em 22, em 2022, foi noticiado que a obra será adaptada pela HBO Max. Então vem aí uma série Torturado. No ano de 2024, Torturado atingiu a cifra de 1 milhão de exemplares vendidos. Então, é uma obra de uma grande genialidade. Vamos lá, vamos estudar a estrutura. Qual é a estrutura de Torto Arado? Vamos lá. Então, o que você precisa saber a respeito desta obra? O gênero é o romance. O espaço da narrativa é o seguinte: a história se passa no sertão nordestino, em Água Negra, numa fazenda fictícia no sertão da Bahia, na Chapada Diamantina. O tempo da narrativa é não linear. Os personagens transitam entre presente e passado. O tempo histórico é o seguinte, é uma obra atemporal. A história, ela se passa nos tempos atuais. Porém, é possível ver marcas fortíssimas de um passado colonial escravocrata que molda o presente. A intenção do autor é mostrar a temporalidade do sofrimento do povo que trabalha na terra. Então, veja bem, quando a narrativa não especifica um tempo histórico, infere-se que as leis e os direitos civis não chegaram a essa população quilombola que está vivendo no presente da mesma maneira
que se vivia há décadas ou mesmo há séculos. Então, por isso que é uma obra atemporal. O livro de Itamar Vieira Júnior, aqui não tem acento não, tá, pessoal? É dividido em três partes. Fio de Corte, com 15 capítulos, Torto Arado, com 24 capítulos, e Rio de Sangue, com 14 capítulos. Portanto, são três partes: Fio de Corte, Torto Arado e Rio de Sangue. Agora, a narração. As vozes narrativas, o narrador. Quem são os narradores, né? A narrativa é polifônica, existem três narradores. Então, é uma narrativa marcada pela narração das irmãs Bibiana, Belonísia e uma terceira voz, que é uma entidade encantada, é um mistério da obra, é o sobrenatural. A primeira parte chama-se Fio de Corte e é narrada por Bibiana. Ela nos apresenta outras personagens da família e reconta a tragédia que marcou a vida das duas irmãs e nos dá um panorama da região onde vivem e da dinâmica de exploração entre fazendeiro e trabalhadores. Ao final dessa parte, ela aborda a irmã, ela abandona, perdão, a irmã de quem tinha se tornado a voz para buscar uma vida melhor na cidade ao lado do primo e agora companheiro Severo. Então vamos entender por que uma irmã se torna a voz da outra? Porque elas sofreram um acidente com uma faca e a Belonísia perdeu a língua. Então a Bibiana fala por ela. Então existe uma simbiose entre as irmãs. E a Bibiana reaparece na segunda parte da obra, na Torturado, contada pela sua irmã Belonísia, e ela estuda, ela faz supletivo, ela se torna professora e ela volta à fazenda com o seu companheiro Severo para lutar pelo direito dos trabalhadores. Ela volta com seus filhos, a princípio ela volta com Inácio e depois um segundo retorno já com Maria, Flora e Ana. Então, portanto, com 4 filhos. A segunda parte chama-se Torto Arado e é narrada por Belonísia, que é a irmã que ficou muda na infância e ela narra, né? Ela narra o distanciamento e vazio deixado por Bibiana. Então, quando a irmã vai embora, essa que perdeu a língua sente muita falta dela, porque era dependente dela. Ela se dedica, então, à plantação, ao lar e é quem herda os ensinamentos do pai sobre a terra. Ela é muito importante. É com ela que o leitor consegue entender melhor o universo da família, das dificuldades, aos momentos de celebração e todos os mistérios que a cercam. A Belonísia torna-se também uma figura importante na região e desenvolve uma relação estreita com outras personagens. Ela acaba se casando com o vaqueiro Tobias, um homem violento, né? Ela tem com ele um casamento infeliz. E é quem salva a Maria Cabocla, outra personagem que sofre também violência doméstica, violência sofrida pelo marido. Bom, e a terceira parte chama-se Rio de Sangue. Ela é narrada por um encantado, que é Santa Rita Pescadeira, uma figura mística que reconta a história de antepassados. Ela também reconecta as irmãs, já que se vale do corpo de ambas para encerrar o conflito histórico na região. Então, vou resumir um pouco da história antes de passar para os próximos itens da estrutura da obra. Então, é o seguinte: a história ela tem como centro a família de Zeca Chapéu e Salustiana, que são os pais de Belonísia e de Bibiana e de mais 2 irmãos. Eles são descendentes de escravizados. O cenário da obra é essa fazenda Água Negra, um local que representa a síntese do sertão brasileiro e suas relações sociais. O latifúndio, o trabalho servil, marcados pela violência, pela seca, pela cheia e também pelas crenças, lendas e religiosidades próprias da mestiçagem cultural e da ancestralidade africana. Então, uma obra riquíssima. A narrativa, ela se inicia com uma tragédia compartilhada pelas irmãs. E essa tragédia deixa marcas profundas nas meninas, por muito tempo.
O que acontece é o seguinte: no primeiro capítulo, a Bibiana e a Belonísia esperam a avó sair de dentro de casa, ir lá para o quintal, a avó que se chama Donana, e essas meninas encontram um baú com uma faca. A faca que a avó mantinha escondida dentro desse baú embaixo da cama. Então elas encontram essa faca e uma delas acaba decepando a própria língua. A Belonísia decepa a própria língua. A Bibiana também sofre um ferimento, põe a lâmina na boca, ela se fere, mas quem leva pior é a Belonísia, que tem o órgão decepado e para de falar, obviamente. Elas são socorridas, são levadas para o hospital, mas infelizmente a Belonísia não consegue mais falar e a Bibiana é quem fala por ela. Então há entre as irmãs uma coisa chamada de simbiose, em que uma ajuda a outra. Isso está lá na página 24 desse exemplar que eu tenho aqui. Eu vou ler só um pedacinho para entender sobre essa simbiose, em que uma irmã auxilia a outra que não podia falar. Então, diz o seguinte: para que essa simbiose ocorresse e produzisse um efeito duradouro, as disputas ficaram naturalmente e por um tempo de lado. Ocupávamos o tempo com as apreensões do corpo da outra. No começo foi difícil, muito difícil. Era necessário que repetissem palavras, que se levantassem objetos, que se apontasse para as coisas que nos cercavam, tentando aprender a expressão desejada. Com o passar dos anos, esse gesto se tornou uma expressão das nossas expressões, até quase uma extensão das nossas expressões, até quase nos tornarmos uma a outra, sem perder a nossa essência. Às vezes, nos aborrecíamos com algo, mas logo a necessidade de comunicar o que uma irmã precisava, a mesma necessidade de comunicar a outra irmã o que precisava ser expressado, fazia com que esquecêssemos a causa de nossas queixas. Foi assim que me tornei parte de Belonísia. Quem está contando aqui é a Bibiana, na primeira parte. Foi assim que me tornei parte de Belonísia, da mesma forma que ela se tornou parte de mim. Foi assim que crescemos, aprendemos a roçar, observamos as rezas de nossos pais, cuidamos dos irmãos mais novos. Foi assim que vimos os anos passarem e nos sentimos quase siamesas ao dividir o mesmo órgão para produzir os sons que manifestavam o que precisávamos ser. Então há uma simbiose entre as irmãs. E continuando aqui o resuminho, né? Então as meninas elas vocalizam as histórias dos demais personagens da trama, como Zeca Chapéu Grande, que é o pai delas, Salustiana, Donana, Maria Cabocla, Severo e os proprietários da fazenda. E apresentam esse mundo de contradições, de injustiças, pelos seus olhares infantis, passando pelos da juventude, abreviada pela maternidade e casamentos, e chegando às visões da vida adulta. A história fala das terras, a história fala dos trabalhadores rurais, a história fala em especial da vida difícil no sertão, no interior do país, na Chapada Diamantina, na Bahia. E o lugar é fictício, é uma região de estiagem e de seca. E que fala sobre uma comunidade quilombola e mostra ali gerações de uma família em que todos são negros, descendentes de escravizados, buscando trabalhos em fazendas até conseguirem um lugar para ficar. Como que era o trabalho na fazenda? Lá na fazenda, os trabalhadores quilombolas, eles fazem moradia e ali eles residem. Porém, eles não podem construir casas de alvenaria, casas de tijolo, né? Somente têm direito de construir casebres de barro com telhado de junco. A única casa de alvenaria que tem ali é a escola que foi construída após o pai das meninas, o Zeca Chapéu, curar o filho do prefeito, então ele promete uma escola e faz a escola de alvenaria, porque as casas eram todas de barro, com telhado de junco. Por isso vivem em uma situação muito precária, né? E em troca de moradia, o que que esses trabalhadores fazem? Eles precisam plantar, eles precisam cultivar abóbora, feijão, batata para o seu consumo e ganhavam algum dinheiro quando vendiam na feira.
Isso quando não estivessem plantando, eles também eram obrigados a plantar e a colher cana-de-açúcar e arroz nas terras do patrão. E isso sem remuneração, em troca de moradia. Então, eles são explorados, e muitas vezes eles são agredidos por terem aquele chão para morar. E isso reflete as injustiças e a desigualdade, praticamente em condições análogas à escravidão. Bom, o livro ele mostra conflitos e conciliações entre os personagens. O Zeca Chapéu Grande, pai das meninas, líder místico, referência de trabalho para as demais famílias agricultoras da fazenda. Ele é um exemplo maior desse paradoxo, né? Ele conduz os rituais do jaré e dos encantados e as práticas de curanderia, né, aprendidas com Mãe Donana. Ele vê a sua condição de trabalho e de vida na Fazenda Água Negra, assim como dos demais trabalhadores, como um fatalismo. Então, ele se conforma com aquela vida. Ele fica indignado quando ele tem a terça parte da produção de sua pequena roça subtraída pelo feitor da fazenda. Ele fica indignado, mas ele é mais conformado. A Bibiana é a filha mais velha. Ela também se revolta com tal situação e, diante de toda essa humilhação do pai, ela, a Bibiana, ela se casa com o Severo e eles se tornam líderes ali dos trabalhadores. Ela é uma professora formada na cidade, junto com o primo Severo, né, que se torna o marido dela, e começa a organizar ali com os demais trabalhadores de Água Negra, reivindicando ali o seu território, o status de território quilombola para aquelas terras, nas quais há décadas eles trabalhavam com aquelas famílias. E isso tem um custo muito alto, custa a vida de Severo, do marido aí da Bibiana. Então vai custar muito caro. Então o livro fala sobre isso. Agora aqui, as vozes narrativas. Então, como eu disse, é uma narrativa polifônica, né? Nós temos três vozes narrativas. Então aqui eu vou ler a primeira voz narrativa que aparece aqui na primeira parte do livro. Essa aqui, só um momento, fio de corte, né? E quem narra é a Bibiana, a primeira voz narrativa. E ela diz assim: quando retirei a faca da mala de roupas, embrulhada em um pedaço de tecido antigo encardido, com nódoas escuras e um nó no meio, tinha pouco mais de 7 anos. Então, é ela narrando a sua história. Minha irmã Belonísia, que estava comigo, era mais nova 1 ano. Pouco antes daquele evento, estávamos no terreiro da casa antiga, brincando com bonecas feitas de espigas de milho colhidas na semana anterior. Então, a primeira voz narrativa é da Bibiana. Segunda voz narrativa é da Belonísia. Corria entre papiros, cabelos de negro e capins na valha, que nasciam na beira dos marimbus, abrindo lanhos profundos em minha pele seca. Não minava sangue, não minava pus. Do meu corpo só escorria o suor que empapava minhas vestes, que empapava o pano que amarrava meus seios. A canoa de Ajoujo deslizava sozinha como uma baronesa até ser engolida pelo veião, desaparecendo num rodamuinho de água escura como a cor da minha pele. Então, quem está narrando agora é a Belonísia, a menina que perdeu a língua. Durante anos acordei no meio da noite pesada, molhada de suor, com esse mesmo sonho contado de muitas maneiras, mas sempre com um homem bem vestido, acerca do punhal de Donana e o sangue que brotava do chão. O único sentimento bom que essas imagens me deixavam era que eu gritava, falava pelos cotovelos, coisa que há muitos anos já não fazia, porque ela perdeu a língua. Na noite em que Bibiana deixou nossa casa, o sonho se repetiu dessa exata forma. E talvez por isso passei a contar a mim mesma dessa maneira,
Quando despertei sufocada, percebi que o lugar onde minha irmã dormia estava vazio. Então, ela sente falta da irmã que foi embora com o primo Severo, formou-se ali, tornou-se uma professora. Então, a Belonísia sente falta dessa irmã, mas ela fica ali na Terra. A terceira voz narrativa é a entidade Santa Rita Pescadeira. E aqui eu coloquei também um fragmento. Ela começa narrando assim: Meu cavalo morreu e não tenho mais montaria para caminhar como devo. Da forma que um encantado deve se apresentar entre os homens, como deve aparecer por entre esse mundo. Desde então passei a vagar sem rumo, arrodeando aqui, arrodeando acolá, procurando um corpo que pudesse me acolher. Meu cavalo era uma mulher chamada Miúda, mas quando me apossava de sua carne, meu nome era Santa Rita Pescadeira. Foi nela que cavalguei por tempo. Não conto o tempo, mas montei o corpo de Miúda, solitária. Sou muito mais antiga que os 100 anos de Miúda. Então, essa terceira voz, né? A voz misteriosa, é da encantada Santa Rita Pescadeira. Bom, agora os personagens da obra. Então, nós temos a Belonísia, que é uma das irmãs marcadas por um acidente que a impede de falar, e ela é mais ligada à vida na fazenda. A Bibiana, que é a outra irmã, que busca uma vida diferente e se torna professora, lutando pelos direitos dos quilombolas. Zeca Chapéu Grande é o pai de Belonísia e Bibiana. É curandeiro e líder espiritual, líder da comunidade, conhecedor do jaré, que é a religião afro-brasileira. Salustiana é a mãe, que também é parteira e muito respeitada pelos moradores. Donana é a avó, a proprietária do facão, aquela faca que tirou a língua de Belonísia. Severo é o primo que se casa com Bibiana e mais tarde torna-se uma liderança na luta pela terra. Então, houve um momento em que as meninas tentavam disputar aí o amor de Severo, mas ele fica com a Bibiana. E a Donana aqui, o mistério desse facão, dessa faca, é desvendado na terceira parte. Maria Cabocla é a vizinha de Belonísia que sofre com a violência do marido. Sutério é o gerente, é o capataz das terras, é um gerente capataz das terras. Ele que garante que todos os trabalhadores vão seguir as ordens do proprietário da terra. Santa Rita Pescadeira é a encantada, a terceira voz narrativa. Ela caminha na região há séculos e conhece a história de exploração e violência vivida ali. Ela fala sobre a busca, né, pelas pedras preciosas. Ela vai recontar essa história desde os tempos da escravidão. Outros encantados também aparecem na obra: o Velho Nagô, Mineiro, Oxóssi, Mãe d'Água e Ventania. Bom, explicando agora o título, por que que o livro se chama Torto Arado? Torto Arado o arado é um instrumento agrícola, arcaico e obsoleto, mas que mais do que ser um instrumento agrícola, o torto arado ele simboliza o passado colonial e as marcas da escravidão na formação da sociedade e do Estado brasileiro, de suas mazelas e desigualdades. Então, tem um trecho que diz assim: era um arado torto, deformado, que penetrava a terra de tal forma a deixá-la infértil, destruída, dilacerada. Aqui são os temas que podemos extrair da obra: racismo e desigualdade social, luta pela terra, trabalho análogo à escravidão, violência de gênero, legado da escravidão, sincretismo religioso, educação como transformação social, identidade e pertencimento, memória e apagamento histórico, resistência e luta por direitos. Luta pela dignidade do trabalhador do campo e as desigualdades fundiárias. Tudo foi se tingindo de vermelho e seguiu o rastro do rio de sangue que corria, não se sabia de onde. Então, isso aqui está lá no final da segunda parte, depois que o líder, né, sindical é assassinado, o Severo é assassinado, porque ele tenta conscientizar os trabalhadores sobre os direitos dos quilombolas e ele é brutalmente assassinado. A transformação do antigo escravo em trabalhador semi-servil, sem salário e outros direitos mínimos.
Então, tem um trecho que diz assim: Meu pai havia nascido quase 30 anos após declararem os negros escravos livres, mas ainda cativo dos descendentes dos senhores de seus avós. E aqui mostra também que, mesmo depois que a fazenda muda de dono, né, os donos vendem a fazenda para um segundo dono, o, o, a situação dos trabalhadores ainda é uma situação análoga à escravidão. Eles trabalham, mas têm que deixar o salário todo lá. Isso aí, no final, a gente vai ver. Outro tema importante, a fome, a seca, a cheia e o apagamento do sofrimento de quem vive no campo. Então, separei aqui um fragmento. Mal havíamos saído da seca e passamos a sofrer com os prejuízos da cheia. Algumas casas precárias praticamente ruíram com a força da água e do vento. Outro tema: a violência contra as mulheres perpetrada ao longo da história. Todas nós, mulheres do campo, éramos maltratadas pelo sol e pela seca, pelo trabalho árduo, pelas necessidades que passávamos, pelas crianças que paríamos muito cedo. Então, mostra a violência sofrida pelas mulheres. E as relações familiares, sociais e de poder. O livro começa com uma epígrafe que diz o seguinte: a terra, o trigo, o pão, a mesa, a família, a terra, existe neste ciclo, dizia o pai em seus sermões: amor, trabalho, tempo. Isso é uma referência à obra Lavoura Arcaica de Raduan Nassar, e que sintetiza muito bem a história. Bom, a luta pela terra ela aparece lá no final da segunda parte e diz o seguinte: eu separei aqui um fragmento muito importante mostrando os problemas desses trabalhadores rurais, dos quilombolas. Então, o Severo se torna um líder. O Severo que foi casado com a Bibiana, né? E que casou com a Bibiana e teve com ela 4 filhos. Ele volta para a fazenda anos depois e ele começa um trabalho de conscientização. Então, preste atenção neste fragmento que eu vou ler agora. Ele diz o seguinte: indomável, Severo caminhou por estradas, levantou sua voz em discursos, enfrentou os novos donos. Só um instantinho. Enfrentou os novos donos e o chefe dos trabalhadores, mudando a si em meio ao movimento que parecia crescer em nossas vidas. Foi moldando a água negra, fazendo-a se transformar num lugar diferente. Enquanto Zeca Chapéu Grande viveu, respeitou o seu desejo de não confrontar os que lhe haviam dado abrigo, né, o Severo partiu para a conscientização. Ele partiu para o enfrentamento. Questionar o domínio das terras da fazenda seria um gesto de ingratidão, segundo o Zeca Chapéu Grande, que é o pai das meninas. Por isso mesmo, o Severo percebeu que não poderia discutir com meu pai, seu tio e sogro. Seria um desrespeito por tudo o que ele significava para o nosso povo. Zeca Chapéu Grande havia mantido os moradores da fazenda unidos. Foi liderança do povo por anos e sem permitir que se fizessem maus tratos a nenhum trabalhador da fazenda. Muitas vezes interveio sem afrontar Sutério, Sutério que era o capataz, né, o gerente, para impedir injustiças maiores que as que já existiam. Graças às suas crenças, havia vigorado uma ordem própria, o que nos ajudou a atravessar o tempo até ao presente. Sua morte deixou um vazio entre os moradores da fazenda e, por fim, a venda das terras transformou tudo de maneira repentina. As notícias que nos chegavam era de que a fazenda havia sido vendida a um preço minguado, porque nossa presença a havia desvalorizado. O novo dono fazia uma movimentação contrária à nossa morada. Talvez porque soubesse que, pelo tempo que tínhamos ali, a justiça nos reservava algum direito. Aos poucos foi chegando, primeiro como um benfeitor, dizendo que nada iria mudar. Se mostrava solidário, levando um ou outro para a cidade em seu carro se precisava de médico. Propagando aos 4 ventos como era bom com seus trabalhadores. Depois, montou um barracão de mantimentos, resolveu criar porcos e quem estivesse disposto a trabalhar teria direito e salário, que as pessoas nunca receberam de fato. Os dias de trabalho eram pagos com a retirada de mercadorias e, ao sair de lá,
os moradores terminavam deixando uma dívida maior do que o pagamento que tinham a receber. Então, é a exploração do trabalhador rural, a exploração dos quilombolas. Então, a gente vê nestes fragmentos, tá? Nestes fragmentos. Bom, há também na obra a cultura, a herança dos ancestrais, a resistência e o sincretismo. Então, essa herança da ancestralidade, né, da cultura africana, ela aparece bem nítida na obra. Então, separei aqui dois fragmentos para mostrar a herança e o sincretismo. A primeira a chegar após a ladainha e a saraivada de fogos foi justamente a dona da festa, Santa Bárbara. A caixa trazida por Dona Tonha continha a saia vermelha, o adé e a espada de Iansã, todos os adornos que a santa vestiria. O quarto dos santos, onde rezavam a ladainha, tinha velas acesas e uma profusão de cores das imagens e bonecas. Havia imagens de gesso e madeira de diferentes tamanhos e estados de conservação. São Sebastião, Cristo crucificado, Bom Jesus, São Lázaro, São Roque, São Francisco, Padre Cícero. Havia pequenos quadros, uns de cores vivas, outros desbotados, e São Cosme e São Damião, Nossa Senhora Aparecida, Santo Antônio. Está na parte um. Então mostra aqui o sincretismo. Na parte 2, nós temos o seguinte fragmento para ilustrar essa cultura, a herança africana, a resistência, o sincretismo. Zeca Chapéu Grande resolveu partir. Quando chegou o dia, avisou a mãe que iria embora. Dona Ana sentiu seus olhos cansados se encherem d'água. Por favor, não chora, mãe. Minha avó retirou o cordão com um crucifixo de seu pescoço e passou pela cabeça do filho. O velho Nagô me acompanha, mãe. Disse que se saísse naquele instante estaria em Água Negra no dia seguinte. Vestiu-se com a roupa costurada pelas mulheres da casa, mãe e irmã. Que os caboclos e os guias lhe acompanhem. As palavras roçaram a boca de Donana. Que lhe acompanhe Sete Serra, Iansã, Mineiro, Marinheiro, Nadador, Cosme e Damião, Mãe d'Água, Tupinambá, Tomba Morro, Oxóssi, Pombo Roxo e Nanã. Então ela vai abençoando o filho com todas essas entidades, né? Todas essas figuras de ancestralidades religiosas, com todo esse sincretismo religioso que há no Brasil. Bom, a intervenção mágica, o sobrenatural. A terceira parte é contada por Santa Rita Pescadeira. É Santa Rita Pescadeira que, no plano da construção do romance, revitaliza a ancestralidade, não apenas como laço identitário, étnico, mas, sobretudo, como vínculo com a tradição de opressão sofrida pelo povo negro. Então, ela diz o seguinte: sou uma velha encantada, muito antiga, que acompanhou esse povo desde sua chegada das minas, do recôncavo da África. Talvez tenham esquecido Santa Rita Pescadeira, mas a minha memória não permite esquecer o que sofri com muita gente. Fugindo de disputas de terra, da violência de homens armados, da seca. Atravessei o tempo como se caminhasse sobre as águas de um rio bravo. A luta era desigual e o preço foi carregar a derrota dos sonhos muitas vezes. Então, Bibiana e Belonísia serão os cavalos que Santa Rita Pescadeira escolhe para vingar a morte de Severo e livrar-se das atrocidades de Salomão, que é o mandante do crime, o novo proprietário ali das terras. O sangue dos expoliados, que corre desde o passado, é vingado no corpo do proprietário. A ação de Revide, de Belonise e Bibiana empreendem a tarefa do justiçamento, os desejos de libertar-se da opressão ancestral na figura daquele que ameaça a comunidade que está em luta. Bom, é uma obra de literatura, é uma obra de engajamento. O livro Tortarado funciona quase como um romance de denúncia social, ao mesmo tempo em que valoriza a força e a cultura do povo retratado. A obra destaca o protagonismo feminino, já que todas as narradoras, mesmo a entidade espiritual, são figuras femininas. Então, Belonísia, Bibiana, Belonísia e a Santa Rita Pescadora são três figuras femininas. O romance levanta discussão sobre as questões identitárias das comunidades quilombolas e do valor cultural das crenças ancestrais das comunidades tradicionais. Aborda também a questão do feminino,
do feminismo, pela condução da narrativa pelas vozes femininas negras, historicamente silenciadas, que assumem o papel de recuperar a memória da comunidade. Bom, nossa videoaula vai ficando por aqui. Espero que você que vai prestar o vestibular e também você que gosta de uma boa leitura se encante aí com o Tortarado de Itamar Vieira Júnior. Se quiser adquirir a obra, basta clicar no link que aparece na descrição deste vídeo. Eu aguardo vocês para as próximas videoaulas. Um beijo, um forte abraço e até mais.